Aula 1 sobre trovadorismo. Como eu disse a vocês, trovadorismo é a primeira escola literária que a gente tem um registro, que a gente possa falar sobre ela, tá? Então, a gente viveu aí, final do século XI, século XII, por aí, a gente tem uma sociedade portuguesa em expansão, em crescimento. A independência aí de Portugal, quando a gente fala em independência, é o crescimento dele, tanto econômico, quanto social, quanto literário, e até mesmo na linguagem, né? O português ele vai sendo formado aí a partir dessa divisão do galego e a transformação do galego para galego português até que chegue na língua portuguesa, né? Então a gente vive aí a Idade Média, em que as castas elas eram bem divididas. Clero, lá no topo, a nobreza abaixo do clero, porém acima dos camponeses e servos. Então só tinha gente rica e gente pobre. Quem era rico era muito rico, quem era pobre era muito pobre. E o clero que mandava em tudo, tá? Os trovadores, eles eram os poetas daquela época, né? Eles eram conhecidos como trovadores, eles faziam as trovas. A literatura e a música, elas andavam juntas, elas eram uma coisa só, né? Então as obras produzidas por eles geralmente eram cantadas, né? Com instrumentos musicais, como a lira, por exemplo, a cítara, a harpa, né? Eram instrumentos daquela época. E eles faziam o que nós chamamos de cantigas. Essas cantigas eram as poesias da época. E os poetas tinham o nome de trovadores, e por isso o nome trovadorismo. Os artistas, eles eram classificados como trovador, que era um nobre e não ganhava dinheiro, ele fazia isso por amor à arte. Tínhamos também o jogral, que era pessoas que se juntavam e que recebiam para isso, né? Eram companhias que recebiam para isso, né? O menestrel, que era voltado a servir a corte, então era os trovadores, os artistas que viviam para servir a corte, né? Os soldadeira, a soldadeira, né? Que eram a moça que acompanhava os artistas. Então elas dançavam, elas faziam números de dança, de interpretação, tudo voltado ali para aquela poesia, tá? Falando um pouquinho sobre a produção poética do trovadorismo, né, que a gente chamava de cantigas, a gente tem dois tipos de cantigas. As cantigas líricas, que são aquelas que falam de sentimento, e as cantigas satíricas. As cantigas líricas, a gente tinha dois tipos. As cantigas de amor, as cantigas de amigo. As cantigas de amor, elas são de um eu lírico masculino declarando o amor a mulher amada. As cantigas de amigo, o eu lírico ele é feminino e declara saudades ao amigo, e a gente fala esse amigo aí entre aspas, né? Que foi para a guerra, foi lutar, deixou ela por algum motivo e ela ficou. Geralmente era
Eram homens que tinham ido para a guerra, né, para lutar, e que deixavam esses amores aqui. Agora, o eu lírico, ele era feminino, porém não era produzida por mulheres, tá? As mulheres naquela época não valiam nada, absolutamente nada. Então, mesmo o eu lírico sendo feminino, a produção poética toda ela é feita por homens, tá? As cantigas satíricas, elas são de dois tipos: cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio, elas são mais leves, são mais indiretas. Por exemplo, você não fica sabendo necessariamente. Aliás, você até fica sabendo, mas ele não é tão direto nas coisas que ele quer dizer. Então, são críticas, são sátiras, é para tirar onda com alguém, só que ele não diz diretamente com quem é, tá? É algo que fica subentendido. Você consegue entender? Se você conseguir entender os duplos sentidos, as ambiguidades, as indiretas. Já as cantigas de maldizer, elas são explícitas, elas dizem às vezes nomes, cargos, e para quem é exatamente aquela crítica, é algo mais pesado, é algo mais direto, tá? Olha aí como eu expliquei: as cantigas de amor, o eu lírico masculino, o objeto desejado, a dama, a senhor, né? Mas é uma mulher, por causa daquele probleminha lá da língua que a gente havia falado, tá? Ainda estava nascendo a língua portuguesa. O homem presta a vassalagem amorosa pelo amor não correspondido. Então, o amor desse homem é não correspondido e ele está lá aos pés da mulher declarando aquele amor. É uma mulher idealizada, superior, e o ambiente é palaciano. Os nobres cantando para os próprios nobres, né? A cantiga de amigo, o eu lírico feminino, o objeto desejado é o amigo. A mulher sofre pelo amante, namorado ausente. Uma mulher real, mais concreta, e um ambiente mais rural. É uma mulher mais ali daquela casta mais pobre, tá? A cantiga de escárnio, como eu falei, um ataque indireto, predomínio da ironia e do sarcasmo, as críticas a costume, pessoas e acontecimentos, e não declara nomes. As cantigas de maldizer, elas são diretas, predomínio de palavras chulas, né, muitas vezes de baixo nível, críticas a costumes, pessoas e acontecimentos, e a declaração de nomes de pessoa, da pessoa criticada. Como eu disse, a de maldizer ela é mais explícita, tá? E aí